memória a gente inventa, né? A gente cria um pouco a memória. Mas a primeira imagem que eu tenho, ou que eu gosto de ter, é que eu assisti o Pluft Fantasminha, do Teatro dos Novos. E é curioso porque depois eu me juntei ao Teatro dos Novos, estou no Teatro Vila Velha, o teatro que eles construíram. E eu descobri isso lá, que o Pluft Fantasminha que eu assisti com 6, 7 anos foi produzido por eles. E foi entrar num universo mágico, porque além da peça, depois eu fui no camarim, conheci o ator, que era um garoto que fazia, um adolescente que fazia o Pluft, e ver eles se transformarem, deixarem de ser fantasmas e piratas e virarem pessoas. O garoto estudava durante o dia, ensaiava de noite, estava ali se apresentando. Tudo isso ficou muito gravado na minha memória. Então não sei se foi exatamente a primeira peça que eu vi, mas é a primeira peça que eu lembro de ter visto, que me marcou de alguma forma. Logo depois eu tinha 10 anos, minha mãe ajudou Jurema Pena a produzir um espetáculo. E eu também acompanhei esse espetáculo, ensaios, a construção do figurino, dos adereços, da maquiagem e daquelas pessoas naquele teatro, que foi na biblioteca pública que incendiou depois. Então minhas primeiras memórias de teatro talvez sejam mais dos camarins do que do palco. Em 72 eu entrei na Escola de Arquitetura e comecei o curso e tal, e era um momento muito difícil do Brasil. A ditadura estava muito violenta, muita gente desaparecendo, e tinha vários movimentos, movimento estudantil, e quando eu entrei na universidade eu desenhava muito, eu pintava, enfim, eu tinha um trabalho gráfico e plástico, e aí me engajei num processo lá do movimento estudantil, me engajei nas reuniões do diretório de arquitetura, do DCE, coisas que aconteciam no Teatro Vila Velha também, que foi meio um centro de reaglutinação, de repensamento e de reestruturação dessa coisa de um movimento político a partir da cultura. E nesse contexto foi criado um grupo de teatro na Escola de Direito, mas que tinha alunos de várias escolas fazendo parte desse grupo. E eu fui um deles. Então, em 72, eu entrei na universidade, na Escola de Arquitetura, e também comecei a minha escola de teatro fora da escola, né? No palco mesmo e num processo coletivo, criando textos ou fazendo colagens de coisas que a gente acreditava pudesse pelo menos conscientizar as pessoas e, a partir dessa consciência, fazer com que elas pudessem se mover no sentido de mudar a situação. Então eu aprendi que teatro é uma coisa coletiva, que teatro é uma arma política, e saí da Escola de Arquitetura e continuei a fazer teatro. É preciso sair do Brasil, ver o mundo, ver a situação da Grécia, ver a agressão à África constante, a manipulação de forças, né? Eu acho que o mundo está muito confuso. E naquela época, quando eu comecei a fazer teatro, em 72, nós tínhamos um inimigo muito claro, né? Quem estava ocupando o lugar do Estado, quem estava nesse lugar, era o nosso inimigo. Era contra quem a gente lutava, era contra quem a gente falava, era o que motivava a gente a fazer o que a gente fazia. E depois isso se diluiu, então é muito difícil definir isso. E talvez seja essa a grande dificuldade do teatro, representar o mundo atual. É um mundo disperso, é um mundo complexo, não enfim, binário. E o que eu vejo na política do Brasil nesse momento é a construção de uma situação binária, uma falsa construção, uma falsa situação.
O mundo não é binário, o mundo é quântico, é múltiplo. E quando a gente fica nesse embate de fla-flu, de Bavi, a gente não chega a lugar nenhum, porque a gente não consegue refletir. Então eu vejo o público apaixonado por uma falsa causa e entregando todo o ouro e toda a confiança na mão de bandidos muito mais corruptos, muito mais perversos do que contra quem está se lutando, contra quem está se vociferando incansavelmente. Eu acho que tem muitos interesses em jogo. O Brasil se tornou um país visivelmente rico, visivelmente poderoso. E é claro que isso incomoda as pessoas. É claro que o pré-sal é um objeto de desejo de muitas potências e de muitas multinacionais. E quando o dinheiro está em jogo, não tem escrúpulo, não tem cansaço na tentativa de conseguir mais e mais e mais. Então o que eu vejo é um público cego às tontas, apaixonado por uma mentira, por uma convocação enganosa a uma luta que não é a luta, não é pelo que devemos lutar. Eu acho que tem um sistema todo complexo e corrupto e que propicia isso, que precisa ser mudado. E eu não acredito que nenhum governante eleito tenha coragem de mudar ou tenha capacidade de mudar, porque são muitas forças, o Congresso, a mídia, o poder econômico. É uma situação muito delicada e eu vejo que o público não consegue muito refletir. E o teatro, que é o lugar da reflexão, da crítica por excelência, da cura da polis, né, no sentido de unidade de poder, de unidade de sociedade, está se perdendo. A gente vê rarear o público e vê também a produção muito complicada. Eu estou vendo umas coisas muito novas, muito contemporâneas, que tendem a ser um discurso para nós mesmos, um discurso muito hermético para uma tribo, uma coisa fechada, autocentrada, muito em torno do próprio umbigo, da própria vaidade, da própria exposição de si mesmo, sem que isso nos leve a uma reflexão sobre o todo, sobre a humanidade. Meio sem saída. Mas eu acho que tem, e que a gente vai achar. A gente tem que ser criativo o suficiente para achar saída no meio desse caos que a gente vive. A função do artista é meio sinalizar, é fazer bem alguma coisa. Na verdade, a gente não é mais a gente em um lugar só. Eu acho que exercitar exatamente essa multiplicidade de lugares que é mais Márcio Meirelles. Como é mais qualquer um de nós, né? Tem o eu privado, o eu meu, e tem um eu público, que são todos esses lugares que eu ocupei e ocupo, que construíram minha história. E eu me sinto eu mesmo e me sinto completo, né, exatamente ocupando essa pluralidade de espaços, não um só. Eu não sou mais gestor ou diretor, de gestor público ou dramaturgo, ou seja lá o que for. Porque se falar do meu processo criativo, envolve gestão, envolve a parte visual, envolve tecnologia, envolve direção de ator, envolve gestão de pessoas, envolve gestão de emoções, envolve revolver a minha própria vida, a minha própria fantasia, a minha própria emoção.
e escapar dela, não me deixar aprisionar ou me deixar levar demasiado por ela e tentar ser mais os outros do que eu próprio no meu discurso. E ao mesmo tempo ser completamente eu. Eu tenho organizado muito minha material, né? Meu currículo, minhas memórias documentais e textuais, e tenho visto coisas que eu falei em 76 que são quase repetidas em 2015, sobre a questão do público, sobre a função do artista, sobre o que a gente faz. Então eu vejo uma coerência na minha história que me deixa tranquilo em relação ao futuro. Enfim, eu tenho um caminho, esse caminho vem sendo traçado com muita coerência, o que me deixa tranquilo em relação a mim. A função do artista é meio sinalizar, é fazer bem alguma coisa, é fazer bem um discurso, é trabalhar a partir de uma linguagem ou de múltiplas linguagens e criar objetos que sejam úteis ao caminho da humanidade, ao bem-estar do ser humano, à justiça, à reflexão, ao humor, ao amor, à diversão. É também ser uma antena, né? Ser a famosa antena da raça que sinaliza naufrágios que virão e que é possível evitar. Se escutasse os artistas, talvez se evitasse muitos naufrágios. Sempre a peça que é mais importante é a próxima. Então, a 100ª, para mim, nesse momento, é a mais importante. É a que eu estou empenhado em construir e fazer com que faça sentido, com que tenha utilidade. Eu estou montando a primeira tragédia grega da minha vida. Eu tive coragem, finalmente, de fazer uma tragédia grega. Muito porque entendi a função da tragédia quando ela foi escrita, quando ela foi há 2.500 anos atrás, né, quando eram encenadas. Esse papel de assembleia, né, de julgamento público de uma situação, de uma sociedade ou de parte dessa sociedade. E o Sete contra Tebas é uma cidade sitiada, um governante sitiado, tentando salvar a cidade principalmente e se sacrificando. Então, no fim, os dois irmãos, filhos de Édipo, lutam por Tebas e se matam, e com esse sacrifício mútuo a cidade se salva. Então eu acho que é uma peça muito emblemática para o tempo que a gente vive. Talvez essas duas forças tenham mesmo que ser destruídas ou que se destruir, e é o que está acontecendo, para que a sociedade humana sobreviva e saia ilesa desse conflito, ou pelo menos melhorada. A gente sabe que o mito de Cristo é um mito amalgamado, né? É um mito construído a partir de muitas tradições, de muitos mitos. É o mito do herói que morre e que renasce, né? Que ressuscita, é comum a muitas mitologias. O que é diferente do herói grego. O herói grego se sacrifica e acabou, ele não volta. Ele sabe, o herói trágico sabe que o seu fim vai resolver, enfim, a desordem que precisa ser resolvida, né? Então é muito incrível, por exemplo, o Hamlet, que é uma peça tão fascinante, porque exatamente a gente passa quase 2/3 da peça sem saber se aquilo é uma comédia, se é um drama familiar, se é uma peça política. O que exatamente é? Cada personagem puxa para um caminho, e ela pode ser encenada de várias formas, até o momento em que Hamlet resolve que aquilo é uma tragédia. Então ele decide ir até o fim.
E tem uma fala linda que ele diz para Horácio: há uma especial providência na queda de um pardal, né? Se a gente não sabe o que vem depois, para que esperar? Né? O fim é inevitável, virá de qualquer forma, então por que não agora? Se tiver que ser agora, será. Se não tiver que ser, não será, enfim. E aí ele parte para o duelo final. E aí ele define aquela peça como uma tragédia. E ele define que o sacrifício dele vai de alguma forma reconstruir reconstruir a ordem ou construir uma nova ordem na Dinamarca. Ou nós somos úteis, ou nós somos necessários, ou não adianta ficar fazendo. Depois desse processo de teatro universitário, algumas experiências em teatro profissional ou teatro cooperativado, que eu fiz no Rio aqui, eu criei o Avelães Avestruz, que é um grupo que também tinha uma resposta política, não necessariamente no seu discurso estético, mas na sua construção e no que a gente representou para o teatro baiano. E era uma novidade também política, né? Naquele momento do Brasil, você socializar as ferramentas de produção, os meios de produção, socializar até o processo criativo, era de alguma forma uma atitude política. Depois eu passei um tempo fazendo teatro com vários grupos, várias pessoas, depois entre o Avelães Avestruz e o Bando. Eu ganhei uma bolsa de aperfeiçoamento profissional nos Estados Unidos, fui trabalhar em Nova York com um grupo de lá e logo no início eu entendi que eu não tinha que ficar lá. Quer dizer, na verdade é o sonho de todo artista estar em Nova York trabalhando num grupo de lá, etc. Tal. E aí eu percebi que eu precisava voltar e fazer um teatro essencialmente brasileiro, baiano, como é o teatro que eles fazem lá, essencialmente americano, nova-iorquino. E por isso é importante, por isso tem utilidade. Então eu voltei e comecei a batalhar esse caminho novo de um teatro que falasse de nós para nós. E nesse meio do caminho eu comecei a perceber a ausência de uma dramaturgia negra ou para negros ou para atores negros, ou que de alguma forma sistematizasse ou transformasse em linguagem cênica a grandeza dramatúrgica e cênica das manifestações ritualísticas e de teatro tradicional popular negro, que a gente tem uma riqueza imensa, e eu não entendia por que isso nunca tinha se transformado numa dramaturgia, num gênero teatral, numa forma de linguagem, num discurso sistematizado, né? A gente propôs ao Olodum trabalhar junto, criar um grupo de teatro, e sempre ficou em nosso encargo conseguir recursos para que isso acontecesse. O Olodum nos emprestou infraestrutura, sede, nome, mas a gente é que tinha que batalhar a existência desse projeto. E isso foi muito bom porque nos deu independência também. Em determinado momento começamos a meio descolar ideologicamente até do Olodum, e a gente começou. E aí foi um momento em que a gente também foi para o Teatro Vila Velha. Então a gente tinha nossa própria sede, nossa própria casa e nossa própria estrutura, e foi bom assim. E a Universidade Livre de Teatro Vila Velha é um projeto de 3 anos, mas que em 3 anos a gente montou 15 peças. A gente está descolado dessa ideia de que a gente precisa de patrocínio, de que precisa de edital. A gente faz nossas montagens com os recursos que a gente tem. É um aprendizado posterior ao meu aprendizado como gestor público, como secretário de Cultura, onde eu percebi a sociedade de dentro, percebi essa máquina burocrática e política, esse sistema que é o Estado brasileiro, né? E como a sociedade se comporta em relação a esse Estado,
com a relação que se estabelece entre a sociedade civil e o Estado e o governante. E esse aprendizado me leva a um novo teatro, me leva a uma nova concepção de formação mesmo, de construção de espetáculos, de linguagem, de estruturas. E a gente está experimentando, está se mobilizando, se movimentando no sentido de reverter uma situação perversa que nós artistas brasileiros nos entregamos, né, caímos, que é essa do patrocínio, do edital e da lamentação. Ou nós somos úteis, ou nós somos necessários, ou não adianta ficar fazendo. E isso, quem dá esse respaldo não é uma comissão que nos seleciona nosso projeto. É o público que comparece, é a modificação que você consegue operar numa sociedade, num público, numa fatia dessa sociedade, como o bando fez e como, de alguma forma, a Universidade Livre começa a fazer. O que eu tenho sentido ultimamente aqui na Bahia é que o teatro que vem sendo feito para uma tribo, e uma coisa que são as mesmas pessoas que vão, e isso não se renova muito e cria uma acomodação com a aprovação dos nossos pares. Né? Como minha passagem pela secretaria me criou muitos conflitos, especialmente na minha área, porque acho que havia uma expectativa de que agora a gente consegue tudo o que quer porque tem um cara lá que é de teatro. E não foi bem isso que aconteceu, porque eu não acho que seja esse o papel do Estado. Eu acho que o papel do Estado é estruturar a sociedade, é ajudar o desenvolvimento da sociedade. E era preciso fortalecer, criar uma musculatura na produção cultural da Bahia toda, dos 417 municípios. E isso aconteceu. E aconteceu também em outras áreas que trabalharam juntos sem parar de criticar, sem parar de questionar, sem parar de discutir. Então eu vejo, por exemplo, o audiovisual na Bahia, que houve um crescimento e eu sei que a secretaria teve parte, a secretaria que eu dirigi teve parte de responsabilidade. É claro que o Estado não é o responsável direto por isso. O responsável direto por isso são os produtores, são os artistas, são os produtores de audiovisual, mas criamos políticas que ajudou isso, que ajudou uma coisa que estava para acontecer, ou que começava a acontecer, a se desenvolver mais plenamente. A fusão das políticas de difusão da TVE e com as políticas de produção do Fundo de Cultura, da Fundação Cultural, ajudaram muito o audiovisual na Bahia, porque a TVE parou de produzir e começou a demandar a produção, a ser exibidora mais que produtora. Então a sociedade começou a produzir mais e as produtoras começaram a se fortalecer. Muitos garotos que estavam saindo da escola, de cinema ou disso, daquilo, começaram a produzir curtas, docs, enfim, peças audiovisuais para serem exibidas na TVE. Assim como também a gente incentivou essa coisa dos festivais, dos encontros, das mostras, mas não fizemos, não produzimos, porque o Estado não tem que produzir. O Estado precisa fomentar para que aconteça. Tem o bando como cúmplice, como companheiro, como colaborador, e tenho esses jovens atores da Universidade Livre. Então eu posso ver meio distanciado como isso funciona e como isso é perverso, como isso é incestuoso, como isso não ajuda o teatro baiano a avançar, a alavancar, a dialogar com o mundo e com a própria cidade, né? Com a própria Bahia, com o próprio Salvador. E tento com a Universidade Livre saltar esses obstáculos, esses limites que essa produção baiana incestuosa tem. Porque a alma não tem preço, porque o desejo não tem preço, porque a emoção não tem preço. Então é importante que a gente acredite que o que a gente tem a dizer é importante para alguém. E
e seguir em frente, fazendo, 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 fazendo.